Graça e paz para você que está me dando o privilégio de entrar na sua casa através do seu celular, do seu computador, do seu tablet. Eu sou o Márcio Ribeiro e quero ter o privilégio de poder compartilhar mais uma vez a palavra de Deus junto com você. Nós todos vamos estar hoje aprendendo mais um pouco da palavra de Deus. É um desejo que Ele colocou no meu coração através desse canal para que essa palavra seja anunciada. Eu quero convidar você para que nós venhamos a orar, pedir as bênçãos do Senhor nesse momento. Soberano Deus, eterno Pai, na Tua presença te agradecemos, Senhor, meu Deus, porque o Senhor tem nos dado oportunidade, Senhor, de nos achegarmos a Ti, no meio das dificuldades, no meio dos problemas. Muitas vezes é a forma que o ser humano se aproxima de Ti. E eu creio que essa pandemia tenha sido aí esse problema, essa dificuldade para fazer despertar o ser humano para se aproximar mais do Senhor. Meu Deus, me usa a partir de agora para que não seja eu, mas que o Teu Espírito Santo fale através de mim e que o Senhor possa abençoar Teu filho, Tua filha que pararam agora para dar atenção a esse vídeo. Perdoa, Senhor, nossas faltas, perdoa nossos pecados e que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Bem, eu quero aproveitar para poder te agradecer, você que já está inscrito nesse canal, e pedir a você que continue compartilhando esses vídeos, continue indicando o meu canal para outras pessoas, para que o nome do Senhor seja pregado. E você, quando faz isso, você está me ajudando a fazer o canal se tornar relevante aí nas plataformas do YouTube. Inclusive, quando você comenta, quando você deixa um like, isso também é uma grande ajuda para o canal, porque aí é mais uma oportunidade da palavra alcançar mais pessoas. E a você que não está inscrito no canal, peço para que você se inscreva. A você que não está inscrito, eu peço para que você clique no sininho. Todos os dias você vai receber as notificações. E aí o que acontece? Você vai ser avisado e aí você vai poder ver os vídeos. E peço a mesma coisa para você: compartilhar, curtir, comentar, indicar meu canal para outras pessoas. Por quê? Porque aí é mais uma oportunidade para que a palavra seja pregada. E vamos à palavra a partir de agora, então. O texto está em Daniel 6, é o capítulo todo, do 1 ao 28. E o tema é: escolha ser reto e íntegro em qualquer circunstância. Não tem como a gente falar de retidão, de integridade, sem falar de Daniel. Ele só deixou para nós exemplos nessa área. Então vem comigo, vamos aprender a palavra a partir de agora. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disto, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram, não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima,
onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus como costumava fazer, ou seja, desde sempre. Vamos continuar. Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Assim foram falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nos próximos 30 dias todo aquele que fizesse algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado. E como estava decidido a salvar Daniel até o pôr do sol, fez todo o esforço que pôde para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com o seu próprio anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a situação de Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz altiva: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, juntamente com suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que nos domínios do império dos homens, os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva. Faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Que Deus abençoe a sua palavra. E essa palavra, ela traz ensinamentos extremamente interessantes. A gente sabe que Daniel, desde quando botou os pés na Babilônia, se recusou a adotar os costumes deles. A gente até tem uma mensagem aí falando disso. Ele pediu a Aspenaz para não usufruir dos manjares do rei. E ele se manteve tão íntegro que ninguém o chamava pelo nome que deram a ele lá na Babilônia, Beltesazar. Ele sempre continuou sendo chamado Daniel, como nós lemos no texto aí, tá? Ele se manteve íntegro e no século 21, integridade e retidão mais do que nunca são padrões extremamente importantes e estão sendo cada vez mais exigidos, a começar de nós, cristãos, servos do Senhor. Nós temos que nos portar dessa forma, porque a nossa vida tem que ser o exemplo, o nosso testemunho tem que estar de acordo com a nossa pregação. O nosso chamado, quando Deus o dá, ele requer que a vida esteja de acordo. Não dá para ser
desconcertado. Dá uma olhada no vídeo que eu postei ontem no canal falando desse assunto. Não tem como, a gente precisa verdadeiramente manter a integridade. E Deus me direcionou hoje para falar justamente desse homem, porque ele conseguiu, ele é homem igual a mim, ele é homem igual a você. E nós vamos então pegar alguns versículos e meditar mais profundamente neles. Nós vimos aqui no começo do capítulo que Daniel foi nomeado um dos supervisores e tal. Aí o versículo 3 nos fala que Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Desse versículo nós podemos tirar uma lição importante. Todo aquele que se coloca reto, íntegro diante do Senhor, o Senhor o recompensa. Nós não devemos fazer isso na intenção de fazer barganha com o Senhor. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Mas é uma promessa. Todo aquele que se coloca reto e íntegro diante do Senhor, o Senhor dá sim a recompensa. O Senhor dá sim o destaque, o progresso. Sim, com certeza. Agora vem comigo aqui. Aí a gente vê aqui no versículo 4 que diante dessa narrativa aí, os camaradas lá procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram, não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Vocês perceberam? Quando um servo do Senhor ele anda na integridade, na retidão, os inimigos podem procurar, podem revirar a vida do cara de cabeça para baixo, mas não vai encontrar. Sabe por quê? Porque aquele que entende que precisa se manter reto e íntegro, ele pede ao Senhor sabedoria, o Senhor dá e ele consegue. Daniel conseguiu, ele era homem igual a mim, igual a você. Nós podemos conseguir, sim, andar nesse patamar. Aí esses homens perceberam que eles não encontrariam nada para incriminar Daniel, e eles falam no versículo 5: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E aí eles foram lá, maquinaram, coisa e tal. Fizeram o rei emitir o decreto, como nós lemos e tal. Aí vamos ver o versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus como costumava fazer. Esse versículo 10 me chama a atenção para outra coisa importante aqui. Daniel, quando chegou na Babilônia, era um garoto, 17, 18 anos. Ele ali já adotou o hábito de orar 3 vezes ao dia. Aqui, a gente já está falando de um homem adulto, de um homem que não era mais um garoto que estava estudando para conhecer a ciência toda ali da Babilônia, conforme aconteceu lá em Daniel 1, você vai conferir lá. Aqui, a gente está falando de um cara que era um governador. Tudo passava por ele. Ele só estava abaixo do rei. E mesmo assim, ele encontrava tempo para orar 3 vezes por dia. Pergunto eu a você, para você pensar, o que você está fazendo do seu tempo? Que você não consegue separar tempo para orar. Eu tenho uma mensagem aí também no canal falando sobre administrar o tempo. Aproveitar ao máximo o seu tempo. Então, dá uma olhadinha nessa mensagem também depois, tá? O que você está fazendo do seu tempo? Daniel era um cara ocupado e naquela época ele não tinha e-mail para se comunicar com as províncias, como hoje a gente tem. Ele não tinha WhatsApp, ele não tinha Facebook, ele não tinha YouTube, ele não tinha nada disso. Nem meio de transporte rápido como nós temos hoje ele tinha. Era tudo a galope, a cavalo. Então as coisas eram demoradas para ele poder dar conta de tudo. Mas mesmo assim, além dele dar conta de tudo, como a Bíblia diz, nós já lemos aí o texto, ele ainda encontrava tempo para orar 3 vezes por dia. Isso tudo nas mesmas 24 horas que nós temos hoje, tá? Então vem comigo aqui, vamos continuar pensando. E aí quando os homens o viram orar, eles foram lá falar com o rei, para o rei poder jogar o Daniel na cova dos leões, como ele tinha assinado. A gente conseguiu captar desse texto que o rei gostava muito de Daniel por causa da integridade dele, por causa do exemplo dele, certo? Então,
o rei, quando ele ouviu, vamos ver o versículo 14, quando o rei ouviu tudo isso, né, que Daniel continuava orando, ele ficou contrariado e ele estava decidido a salvar Daniel. Até o pôr do sol fez de tudo para poder livrá-lo, mas havia o complô realmente para os caras jogarem Daniel lá, mas ali havia permissão para que Deus fizesse isso. Agora olha o testemunho que esse rei vai dar. Olha, eu vou ler esse versículo e presta bem atenção, é o versículo 16. Eu estou falando de alguém que não é servo de Deus, eu estou falando de alguém que não crê em Deus, eu estou falando de alguém que não entregou a vida para Jesus, tá? O rei Dario, tá? Olha o testemunho que ele dá sobre Daniel. O rei, porém, disse a Daniel, estou no versículo 16, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Ele tinha consciência de que Deus era com Daniel. Ele certamente viu quando Belsazar, aquele rei babilônico lá, perverso, ímpio, devasso. Daniel 5 conta a história dele. Em breve, quando Deus me der autorização, nós vamos pregar sobre esse texto aí, Daniel 5. Mas, agora vem comigo aqui. Então, certamente, Dario, porque a Bíblia nos diz naquele texto que na mesma hora, quando Belsazar foi assassinado, foi pela conspiração dos medos e persas e imediatamente eles assumiram o poder. Então, ele viu a mão de Deus escrevendo aquela sentença lá. Agora, vem comigo aqui. Então, a gente vê que o rei Dario ficou triste, tá? Os versículos seguintes aqui falam que ele ficou triste, ficou agoniado. E o versículo 19 nos diz que logo ao alvorecer o rei se levantou e correu para a cova. Agora preste atenção no versículo 20. Quando ele se aproximou da cova, ele chamou Daniel com voz aflita. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Ele estava aflito, mas ele estava confiante que Deus havia livrado Daniel, porque ele chamou Daniel pelo nome. Ele correu para chamar. Ele tinha aquela confiança de que Daniel seria livrado da cova dos leões. Ele tinha confiança de que Deus, de alguma forma, entraria em ação e livraria Daniel daquela situação. Ele correu e, mais uma vez, ele deu testemunho. E nesse testemunho que ele fala de Daniel, o seu Deus a quem você serve continuamente, era um sinal aí, mais uma vez, que Dario mostrou sobre a integridade de Daniel. Nós vimos no começo do capítulo que os inimigos de Daniel procuraram de todo jeito achar furo nele. Não acharam. Aí bolaram essa lei aí. E o rei Dario, mais uma vez, deu testemunho. O seu Deus a quem você serve continuamente. Como está o nosso testemunho? Será que nós somos apontados assim? Como Eliseu foi apontado pela mulher sunamita, eis ali um santo homem de Deus. Ou será que nós estamos sendo apontados ao caloteiro, ao adúltero, ao fofoqueiro, ao mentiroso, ao 71, ao pilantra? Como é que nós estamos sendo apontados? Vamos trazer isso para a nossa realidade. Agora vem comigo. O versículo 21 nos fala, Daniel respondeu, ó rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Esse versículo nos dá algumas informações importantes, inclusive para rebater alguns ensinamentos idiotas que alguns pregam por aí. Um desses ensinamentos diz que os leões estavam com fastio, estavam empanturrados de comida, por isso não quiseram ir em cima de Daniel. O interessante é que nessa mesma hora que Daniel foi retirado da cova dos leões, a própria Bíblia nos diz aí, o texto nós lemos, nós vamos ler de novo já, que os acusadores de Daniel foram lançados e foram despedaçados antes de chegarem na cova. Então, os leões estavam bastante famintos. Então, essa teoria do absurdo aí já foi descartada com a leitura desse simples versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões.
Alguns dizem também, olha que teoria mais idiota, que Deus teria colocado algum cheiro ruim em Daniel. E os leões, por causa disso, tiveram nojo, não chegaram perto de Daniel. O interessante é que o rei Dario não falou de nenhum mau cheiro. Falaria se realmente tivesse algum fedor, algum mau cheiro, algum futum, mas não tem nenhuma menção disso na Bíblia. Então isso não procede, certo? Se não tem na Bíblia, não tem nenhum indício, não procede, tá? Vem comigo aqui. E outra coisa que nesse versículo ainda, ele continua: fui considerado inocente. Então, quando Deus nos considera inocentes à vista dele, mesmo que venhamos a ser acusados injustamente por alguma coisa, no momento oportuno ele entra no nosso socorro e nos dá a vitória, nos livra, nos dá a resposta, traz tudo à tona e a verdade sempre vem. Agora vem comigo aqui. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, juntamente com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então, a gente já vê aí aquilo que eu falei ainda há pouco. Tá? Não teve essa de que os leões estavam sem fome porque estavam fartos de comida. É ruim, hein? Eles estavam muito famintos e despedaçaram geral antes deles chegarem na cova, pra você ver. Então, a teoria que pode descartar, a própria Bíblia já explica aí. Aí vem, olha a profundidade do ensino do rei Dario. Então o rei Dario, relembrando, ele não era cristão, não era servo de Deus. O rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E a Bíblia nos diz no versículo 28 que assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro. Perceberam a profundidade do testemunho do rei Dario agora no final? A importância do que ele falou? Como está sendo o nosso testemunho? Nós estamos com essa convicção de que Deus é o Deus que salva, é o Deus que livra. O mesmo Deus que livrou Daniel da cova dos leões, ele continua livrando da Covid-19, da AIDS, do câncer, da violência. É o mesmo Deus, ele não mudou. A Bíblia nos diz que Deus não mudou, ele continua o mesmo. Mas e a nossa fé, a nossa crença, como está atualmente? A nossa vida com Deus, a nossa comunhão com Deus, como está? Como está a nossa fé? Nós continuamos acreditando que Deus livra ou nós vamos ficar nessa de duvidar? Vamos ficar nessa de trocar a nossa confiança em Deus para jogar nossa confiança em homens. Homens que são falhos, homens que são muitas vezes levados por interesses outros que não são os interesses do reino de Deus. Pois é muito importante nós repensarmos a nossa vida. Em quem nós estamos colocando a nossa confiança? Olha aí, o rei Dário, ou Dario, como queiram, nem cristão é, nem servo de Deus é. Ele mesmo fala, o Deus de Daniel deve ser reverenciado. Ele deu um testemunho tão rico sobre Deus que dá inveja. Tem muito cristão que não está dando essa profissão pública de fé, com essa vontade, com essa crença, com essa certeza de que Deus salva, que Deus livra, tá? Vou encerrar, porque foi só até aqui que o Senhor me ministrou o coração para entregar para vocês. E eu termino então recitando o tema
Escolha ser reto e íntegro em qualquer circunstância. Que Deus abençoe essa palavra e que ela possa germinar, crescer, avivar sua mente, avivar seu coração, avivar sua fé, tá? Deus abençoe grandemente. Aquilo que eu não pude fazer, que o Espírito Santo faça, porque é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Bom, mais uma vez eu agradeço a você que está inscrito no canal, muito obrigado. Peço a você a mesma coisa, curte aí o vídeo, compartilha, indica meu canal, compartilhe os outros vídeos. A você que não está inscrito, eu estendo o convite para você se inscrever no canal, para você também fazer a mesma coisa, curtir, compartilhar e comentar. E todos vocês vão estar me ajudando a pregar a palavra, todos vocês vão estar me ajudando a fazer esse canal ganhar essa relevância aí no YouTube. E quanto mais inscritos tiverem, mais chances a palavra tem de ser ouvida, de ser pregada. E aquilo que eu faço sempre, tem muita gente boa aí também, está pregando aí direto aí no YouTube, outras redes sociais. Troca as prioridades e passe a priorizar a palavra de Deus, passe a priorizar tempo para as coisas de Deus, tá? Muita gente boa aí, você vai ser edificado, não somente aqui nesse canal, mas em outros canais, muita gente boa aí trazendo conteúdo bom, conteúdo abençoado, conteúdo que vem da parte de Deus, tá? Deus abençoe grandemente aí a todos vocês que pararam para dar atenção a esse vídeo, tá? E desejo que vocês, a partir de agora, tenham a sua fé renovada com esse testemunho aí do rei Dario, com esse testemunho da integridade, da retidão de Daniel. Vocês tenham verdadeiramente aí, nós tenhamos, né? Isso vale com certeza aqui para mim também. Nossa fé renovada, nossa confiança renovada, a certeza de que Deus vai entrar com esse socorro e vai movimentar para que chegue a cura desse coronavírus aí, vai movimentar para que a economia do planeta volte a funcionar. Deus vai entrar nesse negócio aí com certeza, mas só que nós precisamos fazer nossa parte, pregar a palavra do Senhor, advertir sim que Jesus está voltando, nós não podemos nos omitir disso e colocarmos o nosso joelho no chão, santificarmos a nossa vida. Esse é o momento, mais do que nunca, esse é o momento nós repensarmos nossa vida, nossa fé, nossa conduta. Essa é a hora. Deus abençoe grandemente cada um de vocês aí. E se você está afastado dos caminhos do Senhor, é a hora de você voltar. Essa é a hora. E se você ainda não abriu seu coração para Jesus, essa é a hora. Fica à vontade, tem um monte de igreja aí aberta aí online aí. Procura um pastor, procura um líder espiritual e faz a sua profissão de fé. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto.